No Dubai, já se sabe, os projetos imobiliários são sempre grandiosos. Mas o que é que acontece quando pomos a visão de marketing, o sonho, frente a frente com os números frios e crus do mercado? Bom, hoje é exatamente isso que vamos fazer com um dos projetos mais ambiciosos do momento, o Azizi Venice. Vamos mergulhar a fundo na promessa e na realidade. E olhem, a fasquia é logo posta lá em cima, sem meias medidas. A brochura do promotor recebe-nos com esta frase: Bem-vindo ao próximo legado do Dubai. Portanto, não estamos a falar de apenas mais um empreendimento. A promessa é de algo histórico, algo que vai ficar e marcar a cidade para sempre. Para percebermos esta promessa, temos de começar pela visão, pela história que está a ser contada. E a narrativa à volta do Aziz e Vinis é toda sobre uma comunidade única, um estilo de vida completamente diferente, centrado na água. Esta situação acho que capta perfeitamente a essência. A ideia não é só ter uma casa no Dubai. É viver numa espécie de refúgio, um oásis de calma no meio da agitação, mas sem sair da metrópole. É quase poético, não é? E o que é que isto significa em termos práticos? Bem, estamos a falar de uma escala monumental. 136 hectares. É? É gigante. E o coração de tudo isto é uma lagoa de água cristalina. A ideia é que os residentes possam literalmente nadar de um ponto ao outro da comunidade. E estas imagens mostram que a ambição vai muito para além da habitação. Com uma avenida cheia de lojas e uma espetacular ópera flutuante como peça central, o objetivo é mais do que claro: criar um novo polo de atração na cidade. Um destino de lazer e cultura, tanto para quem lá vive como para visitantes. Claro que a localização aqui é um fator absolutamente decisivo. O Oasis Venice está a nascer no Dubai South, que é basicamente o futuro da expansão da cidade, fica mesmo ao lado do novo aeroporto internacional Al Maktoum e da Expo City, e tem ligação direta a uma das principais estradas. É uma aposta clara no crescimento a longo prazo. Pronto, a visão é sem dúvida sedutora. Um oásis, um legado, é tudo muito bonito. Mas, como em qualquer grande investimento, o sonho tem de bater de frente com a realidade. E a realidade, como quase sempre, está nos números. Esta é a pergunta que interessa, não é? Deixando o marketing de lado por um momento, vamos ao que realmente importa para qualquer potencial comprador. Qual é o preço para entrar neste paraíso? E para começar, um número que já nos diz muito sobre o mercado: 1000. Neste preciso momento, há cerca de 1000 apartamentos no Aziz Venice à venda no portal Bayut. Isto mostra uma liquidez enorme e uma atividade de mercado muito, muito intensa, especialmente para um projeto que ainda está em construção. E o leque de preços é extraordinariamente vasto. Vai desde os 359 mil dirhams até aos 3 milhões e 350 mil. Esta amplitude mostra que o projeto não aponta apenas para um tipo de cliente. Tenta captar toda a gente, desde o pequeno investidor até famílias que procuram apartamentos de luxo maiores. Ora bem, se olharmos para as médias por tipologia, a estrutura de custos fica mais nítida. Um estúdio anda, em média, à volta dos 658 mil dirhams. Um T1 já salta para mais de 1 milhão e 100 mil. Um T2 aproxima-se dos 1,805 milhões e um T3 passa dos 2,6 milhões de dirhams. Mas atenção, os preços pedidos são apenas metade da história. São as intenções de venda, o que as pessoas querem receber. Para perceber a verdadeira dinâmica do mercado, temos de comparar estes valores com os dados oficiais de transações, ou seja, com os negócios fechados no Departamento de Terras do Dubai. E dados é coisa que não falta. Nos últimos 12 meses, foram registadas 1915 vendas no Aziz Venice. Este número é impressionante e prova que já existe um mercado secundário bastante robusto e ativo, com propriedades a mudar de mãos muito antes de o projeto estar sequer concluído. E aqui que a análise fica mesmo interessante. O preço médio pedido em todos os anúncios é de 984 mil dirhams. No entanto, o preço médio a que as propriedades foram efetivamente vendidas foi de 828 mil. Há aqui um fosso, uma diferença de mais de 15% entre a expectativa de quem vende e a realidade de quem compra. Mas esperem, porque é quando mergulhamos nos detalhes por tipo de apartamento que a história se torna fascinante. Nos estúdios e nos T3, a tendência geral mantém-se. Vende-se por um valor um pouco mais baixo do que o pedido. Mas olhem para os T1 e para os T2. Nestes casos, o preço médio de venda foi superior ao preço médio pedido. Isso sugere que a procura por estes apartamentos, de 1 e 2 quartos, é tão forte que os compradores estão dispostos a pagar um prémio para os conseguir. E só para adicionar uma última camada de contexto, a tendência geral de preços nos últimos 6 meses mostra uma ligeira correção negativa de 1%.
Não é uma queda, longe disso, mas indica que o mercado pode estar a entrar numa fase de estabilização, depois de um período de grande euforia. Ok, com toda esta informação em cima da mesa, o que é que um investidor deve reter disto tudo? Juntando a visão e os números, que conclusões é que podemos tirar? Uma boa forma de o perceber é olhar para as palavras mais usadas pelos agentes imobiliários nos anúncios. Termos como elevado retorno sobre o investimento, vista para a lagoa, adequado para Airbnb e negócio de oportunidade dominam completamente. O foco é claríssimo: captar o interesse do investidor que procura, acima de tudo, rentabilidade. E outro fator absolutamente crítico para quem investe em projetos que ainda não estão construídos é a data de entrega. E no Oasis Venice não há uma data única. As entregas são faseadas. Começam no início de 2026 e estendem-se até meados de 2027. Esta variabilidade é crucial para o planeamento financeiro de qualquer investidor. E no fim ficamos com esta dualidade. Por um lado, o Aziz Venice é um oásis de sonho, uma promessa de um estilo de vida idílico. Por outro lado, é um ativo financeiro com dinâmicas de mercado muito, muito concretas. A grande questão não é qual destas identidades é a verdadeira, mas sim se as duas conseguem de facto coexistir em harmonia. E essa é uma resposta que só o tempo e o mercado nos poderão dar.